os 4 cantos da sabedoria, certinho? E antes mesmo de eu entrar no tema aqui, eu queria passar para você uma pequena história que me veio em mente aqui. Havia um lobo, uma raposa e um urso. Eles estavam ali numa caverna, numa cabana ali, combinando sobre a caça que eles iriam apanhar. E eles combinaram da seguinte forma, eles falaram assim, olha, nós iremos sair para caçar e daqui uma hora nós voltaremos para esse mesmo local aqui. E aí o que a gente caçar vai ser dividido de igual parte para cada um de nós. E assim foi combinado, né? E aí eles saíram ali para caçar. Aí depois de uma hora apareceu o lobo com o veado, apareceu uma raposa que pegou também um veado e apareceu o urso com o veado. Aí o urso tomou a palavra e falou assim, e aí raposa, como é que vai ser essa divisão nossa entre as caças aqui, já que nós combinamos aqui que ia ser de igual modo, como é que você acha que deve ser essa divisão? Logo o lobo tomou a palavra e falou assim, é muito fácil, é muito simples, senhor urso. Simplesmente, cada um fica com a sua caça, já que cada um pegou um veado, e tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Mal o lobo tinha terminado de falar, o urso deu uma patada no pé do pescoço do lobo e matou. O lobo ficou lá tremendo, lá, caindo no chão, sangrando. E o urso olhou para a raposa assim e perguntou, e você, raposa, como você acha que nós devemos dividir as nossas caças? Aí a raposa simplesmente falou assim, olha, é muito fácil, senhor urso. É muito simples. Simplesmente você fica com a caça do lobo, você fica com a minha caça e você fica com a sua caça também. Pronto, você fica com as 3 caças e está tudo certo. O urso olhou para a raposa e perguntou assim, raposa, de onde veio tanta sabedoria? E a raposa olhou para o lobo que estava no chão e falou assim, veio do lobo, senhor urso, veio do lobo. Olha, querido, minha querida, meu querido, qual a moral dessa história? A moral dessa história é que o seguinte, que nós podemos aprender e ter sabedoria simplesmente com a experiência de vida de outras pessoas, certo? Existe muitas pessoas lá fora que estão dando mal na vida, que nós podemos também trazer aquilo para nós como experiência, porque já que aquela pessoa fez tal coisa e teve isso como consequência de vida, logo eu não vou fazer tal coisa para que eu não venha ter também. Entende? Então, uma vez que nós olhamos para as pessoas que estão tendo bons resultados, nós adquirimos sabedoria. Mas uma vez também que nós olhamos para as pessoas que estão se dando mal na vida e observamos atentamente, nós também adquirimos sabedoria. Porque a sabedoria ela vem através de 4 cantos, de 4 lugares. E esses 4 lugares que eu quero ministrar para você aqui, certo? Então, o primeiro canto, o primeiro princípio, o primeiro lugar que a sabedoria vem, ela vem da prudência. Se você está anotando aí, anote. A sabedoria ela vem da prudência. E o que é a prudência? Prudência é calcular o impacto das minhas decisões. Prudência é calcular o impacto das nossas decisões, certo? Existem muitas pessoas que elas agem imprudentemente, ou seja, elas no momento da raiva ali, no momento da discussão, elas pegam ali, vai embora. Fala assim com o marido ou com a esposa, né? Dá aquele sermão, fala o que não deve ali e manda a pessoa embora. Aí as pessoas pegam ali a mala e de fato vai embora. Mas existem muitas pessoas que foram embora e até hoje não voltou. E essa pessoa que mandou embora, a raiva já passou. E essa pessoa ali, na verdade, acabou de perder a pessoa que ela mandou embora. Então, uma coisa que você deve entender é que as emoções são passageiras, certo? Mas as decisões elas são permanentes. Então a emoção ali momentânea que essa pessoa teve, ou que essas pessoas tiveram, foram passageiras. Mas a decisão que ela tomou, essa decisão que ela tomou de mandar a outra pessoa ir embora, foi permanente, porque a outra pessoa foi embora. Então faltou ali sabedoria. Então você deve entender que a sabedoria ela habita na prudência. E a prudência é calcular. Mas peraí, se eu ir por esse caminho aqui, o que pode me acontecer se eu ir por aqui? Vai acontecer isso, 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 isso e outro. Então, uma vez que eu calculo, uma vez que eu analiso a consequência de uma decisão que eu estou tomando, isso é sabedoria. Uma vez que eu simplesmente tomo ciência do que pode vir a acontecer, isso é sabedoria. Então, a sabedoria ela habita na prudência.
E prudência é calcular o impacto das nossas decisões. E lembrando que as emoções são passageiras, mas as decisões que nós tomamos, elas são permanentes. Beleza? Então esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio, que é o segundo canto da sabedoria, a sabedoria ela habita nos conselhos. Existe um texto da Bíblia que diz o seguinte, que na multidão dos conselhos há sabedoria. Existem muitas pessoas que tomam decisões na vida. Elas tomam decisões de casar, de comprar uma casa, de comprar um carro, de fazer muitas outras coisas na vida. Mas você deve entender aqui, nós não vivemos para nós mesmos. Certo? Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos em detrimento a outras pessoas também. Existem pessoas que te amam, existem pessoas que são de sua família, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, ou sua tia, ou seu irmão, ou seu filho, ou seu cônjuge. Então essas pessoas, de uma certa forma, se você toma decisões erradas, essas pessoas vão ser prejudicadas. Entende? Então antes mesmo de você tomar uma decisão errada, você tem que buscar conselhos. E você deve buscar conselhos com pessoas que te amam, com pessoas que têm uma palavra de sabedoria para você, com pessoas que já chegou no lugar que você gostaria de chegar. Pessoas que já chegou num determinado de um lugar que você gostaria de estar, essas pessoas elas têm um conselho para te dar. Mas a grande questão é que muitas pessoas elas pedem conselho à amiguinha do ginásio, à amiguinha do colégio, à amiguinha da fofoca, e essas pessoas não têm uma palavra de sabedoria para te dar. Entende? Se essas pessoas te dão uma palavra que não é uma palavra de sabedoria, você pode entrar por caminho errado e por fim você vai ter drásticas consequências. E você deve entender que a sabedoria ela habita na multidão dos conselhos. Onde há conselhos, há sabedoria. Mas o lugar de você buscar conselhos são com pessoas que têm aliança com você, pessoas que te amam e pessoas que de fato vai guardar a sua vida. Mas existem muitas pessoas que não aguentam alguma pessoa diferente puxar a conversa com ela, que ela fala do problema do casamento que ela tem, do problema financeiro que ela tem, do que aconteceu com a vida dela e coisas desse tipo. Então você deve entender, meu querido, que você deve guardar a sua vida. Existem pessoas que não são convenientes de saber o que acontece na sua vida. Lembre-se disso, que a sabedoria ela habita nos conselhos. E na multidão dos conselhos há sabedoria. Beleza? E o terceiro canto que a sabedoria ela habita, ela reside é no silêncio. A Bíblia fala o seguinte, que até o ímpio, até o tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Por quê? Porque, na verdade, uma pessoa, quando não tem algo a dizer, ele deve ficar calado. A Bíblia fala que aquele que fala precipitadamente, ele peca. Sabe? Quem fala precipitadamente peca. Então, existem muitas pessoas que antes mesmo da outra pessoa terminar de falar, ela já dá uma resposta. Aí a pessoa terminou de falar lá o que era, e ela fala, ah, não, eu pensava que você ia falar tal coisa. Ou seja, a pessoa passou vergonha. Por quê? Porque ela falou precipitadamente. Entende? Às vezes você tem um plano, você tem um projeto, você vai lá e abre o seu bocão e fala coisa que não deve, fala antes da hora. Aí aquela coisa não acontece e você passa vergonha. Por quê? Porque você não soube usar a sabedoria do silêncio. Por quê? A Bíblia fala que há momento de falar e há momento de se calar. Então você deve ter esse discernimento. Qual é o momento? Esse é o momento oportuno que eu tenho, que eu posso agora, no caso, falar. E essa pessoa que eu estou falando é uma pessoa conveniente de ouvir isso que eu tenho para falar? E esse é o momento adequado para que eu possa estar falando tal coisa também? Então essas coisas devem ser pautadas, essas coisas devem ser analisadas para que você se torne uma pessoa sábia. Você deve entender que a sabedoria está no silêncio. A Bíblia fala lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que a mulher, ela ganha o seu marido com o seu proceder silencioso. Entende? Então existem muitas mulheres que querem ali mudar o seu marido na raça. Existem muitos homens que querem mudar a sua mulher na raça. Sendo que, na verdade, não é nós que mudamos a outra pessoa. Não é nós que simplesmente ali muda o caráter ou a vida ou o comportamento de outras pessoas. Entende, meu querido? Então você tem que entender o seguinte, que o seu comportamento, de uma certa maneira, constrange a outra pessoa. Então, muitas das vezes, nós ganhamos outra pessoa simplesmente sem falar nada. Certo? Não é o muito falar que convence. E muitas das vezes, o seu calar, o seu silêncio, na verdade, é um grito. E existem muitas pessoas também que estão caladas, mas o silêncio delas é um grito de socorro. Então você deve analisar e você deve ser prudente para saber que hora você deve falar, com quem você deve falar e o que você deve falar.
certo? Porque a Bíblia fala também que a resposta branda aplaca, apazigua o furor. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, porque a sabedoria ela habita no silêncio, beleza? A sabedoria ela habita na eternidade, certo? Por que a sabedoria habita na eternidade? Porque a sabedoria ela vem do próprio Deus. Existem muitas pessoas que têm conhecimento, mas o conhecimento dele ou dela, eles não sabem transformar em sabedoria. Por que essa pessoa não sabe transformar o conhecimento deles em sabedoria? Porque da mesma forma que existe uma lacuna, uma distância entre o conhecimento e a sabedoria, existe uma lacuna sobre a ignorância e o conhecimento, certo? Então nós devemos sair da ignorância e entrar no conhecimento. Conhecer, entender um pouco mais da vida, um pouco mais das coisas, um pouco mais dos relacionamentos, um pouco mais sobre finanças e assim sucessivamente, qualquer área que você queira entender, certo? Qualquer área que você queira buscar, beleza? Mas uma vez que você entendeu sobre aquela área, que você conheceu sobre aquela área, você deve buscar colocar em prática esse conhecimento para que esse conhecimento se torne sabedoria. Porque sabedoria é a capacidade de fazer e fazer bem, é você executar com eficácia. Certo? Então, uma coisa é conhecer, outra coisa é fazer e fazer com maestria. E a Bíblia diz que a sabedoria habita na eternidade. Por quê? Porque é o próprio Cristo que é a sabedoria de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1 que 1 Coríntios capítulo 1 que Deus fez Cristo a sua sabedoria. Então Cristo é a sabedoria de Deus. E uma vez que nós estamos em Cristo, nós temos a sabedoria de Deus habitando em nós. E uma vez que nós temos essa sabedoria de Deus habitando em nós, nós devemos nos perguntar através da oração e pedir conselhos a essa sabedoria acerca da vida, acerca das finanças, acerca dos relacionamentos, acerca dos negócios e acerca das coisas. Porque a sabedoria de Deus já está em nós mesmos, certo? Tanto é que Paulo diz, quem conheceu a mente do Senhor para quem o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Eu e você, nós temos a mente de Cristo. A grande questão é que nós não damos vazão a essa sabedoria que já habita em nós. Então, se você quer entender mais e você quer ser uma pessoa próspera, bem-sucedida, uma pessoa que avança na vida, você deve entender que existem esses 4 cantos da sabedoria, que são: a sabedoria habita na prudência, que prudência é calcular o impacto das nossas decisões. A sabedoria habita nos conselhos. E a Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. E a sabedoria também habita no silêncio. Nós devemos entender e saber o momento certo de falar e interagir e o que nós devemos falar. Beleza? E por último, a sabedoria habita na eternidade. E a eternidade é o próprio Cristo em pessoa. E esse próprio Cristo em pessoa habita dentro de nós. E Paulo deixa bem claro que nós temos a mente de Cristo. Você precisa desenvolver esse relacionamento através do Espírito Santo para que por fim você possa exalar a sabedoria de Deus que habita em você. Beleza? Então eu fico por aqui. Foi isso. Um forte abraço, um beijo no coração. Até a próxima. Valeu!